os irmãos a que abram suas Bíblias comigo em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos 17 até o verso de número 21. Gálatas 2, do versículo 17 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo o transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Oremos, meus irmãos. Nosso Pai bendito, neste momento, ó Pai, eu peço ao Senhor que neste culto, nesta ocasião, o Senhor me use para a glória do Teu nome na proclamação da Tua palavra. Que eu anuncie, ó Deus, aqui não sabedoria dos homens, mas o Teu Evangelho. Que somente a Tua palavra, ó Deus, que é poderosa para salvar o homem, seja anunciada. Ó Deus, que a Tua palavra proclamada não seja como as sementes que caíram no caminho e foram comidas, mas que no coração do Teu povo possa encontrar guarida. Que o Teu povo, ó Deus, que aqui está, possa estar com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Que nada, ó Pai, aqui nos distraia. Que nossos ouvidos estejam atentos, prontos, ó Deus, para receber de Ti o que o Senhor tem para falar através desta porção da Tua palavra. Que o Teu nome, ó Deus, somente seja glorificado neste momento. É o que Te peço, ó Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós chegamos agora nestes últimos versos do capítulo 2, no final da primeira sessão grande desta carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 1 e 2, nós encontramos o apóstolo Paulo descrevendo como que a sua vida, ele traz um relato biográfico da sua caminhada, das dificuldades, das lutas que ele enfrentou e do seu ministério ali na proclamação do Evangelho de Cristo entre aqueles que não conheciam a Cristo. O apóstolo Paulo, ele vem tratando sobre coisas gloriosas aqui, e muitos embates também nós identificamos à medida que fomos caminhando com o apóstolo Paulo nos versículos anteriores. Você certamente se recorda que o apóstolo Paulo, ele vai iniciar esta carta defendendo o seu apostolado. E ele faz isso porque ele estava sendo acusado pelos falsos mestres ou judaizantes de que o evangelho que ele proclamava era um evangelho de segunda categoria, um evangelho falso, mas não somente isso, que ele também era um apóstolo falso ou um apóstolo de segunda categoria. Ele deveria ser considerado como inferior aos outros. E os judaizantes, os falsos mestres, eles tinham o propósito de minar o apostolado de Paulo, e fazendo isso, eles consequentemente estariam também minando o evangelho que Paulo proclamava. Então o apóstolo Paulo entra em defesa do seu apostolado, mas não simplesmente porque ele queria defender o apostolado, mas porque algo mais glorioso estava em jogo. Era o evangelho de Cristo quem estava em jogo. A glória do próprio Deus estava em jogo.
Ele não poderia fazer algo diferente disso. Então ele diz, olha, eu não sou apóstolo enviado por homem, nem por intermédio de homem algum, mas fui comissionado, fui chamado para o apostolado pelo próprio Senhor. Eu sou apóstolo de Cristo. Então, em seguida, ele vai também fazer uma defesa vigorosa deste evangelho, que estava sendo minado por estes homens que falavam que, para que o homem possa ser salvo, não basta simplesmente crer no Senhor Jesus Cristo. É necessário o evangelho e a graça mais alguma coisa. O evangelho da graça mais observar a lei. O evangelho da graça mais o cumprimento da lei. A circuncisão. É necessário a prática das boas obras para a salvação. O apóstolo Paulo considera isso como algo que adultera o evangelho, faz do evangelho de Cristo um falso evangelho. E ele vai se opor com toda a sua força a isso, a ponto de dizer que aqueles que tentam acrescentar algo ao evangelho, bem como aqueles que subtraem algo do evangelho, eles são malditos. Ele diz, anátema. Maldito todo aquele que anuncia um evangelho diferente daquele que tem anunciado, maldito, objeto da ira de Deus para a perdição. Em seguida, depois de defender o seu apostolado, depois de fazer essa defesa vigorosa do evangelho, ele vai dizer, olha, este evangelho eu não recebi de homem algum, foi o próprio Senhor que me revelou esta palavra. O evangelho que anuncio é o evangelho de Cristo, que está em plena harmonia, em plena conformidade com todo o evangelho proclamado pelos outros apóstolos. E ele luta pelo evangelho, luta ainda também pela unidade da igreja. Mas, apesar do apóstolo Paulo fazer isso, ele se depara com uma situação um pouco difícil. Nós veremos, como foi exposto na última vez que tive a oportunidade de pregar, que o apóstolo Paulo teve de confrontar um homem que, assim como ele, foi chamado para o ministério da palavra. Ele teve de confrontar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro se tornou repreensível, ele se tornou condenável, quando ele, ao invés de anunciar e continuar anunciando o evangelho da graça, ele, por temor aos judaizantes, ele começou a negociar esta verdade e fez com que um escândalo grande acontecesse ali no meio da igreja de Antioquia. O apóstolo Paulo repreende ele em público, porque o seu pecado foi público. E aqui, meus irmãos, à medida que ele vai fazendo esta defesa e combatendo esta confusão do apóstolo Pedro, ele vai nos apresentar aquela doutrina gloriosa que ele expõe aqui durante toda esta carta, que é a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E ele continua aqui nestes versos, então, argumentando contra a confusão que foi promovida no meio da igreja de Antioquia. E ele vai relatar esta verdade, descrevendo-a, tendo em vista também tratar aquilo que estava acontecendo na igreja da Galácia. Porque, semelhantemente ao que aconteceu em Antioquia, homens estavam tentando confundir o evangelho de Cristo ali no meio daqueles homens. Então o apóstolo, ele agora vai dizer, no versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Meus irmãos, neste verso, o apóstolo Paulo adianta um questionamento dos judaizantes. E ele faz isso como um método de argumentação contra aquilo que eles estavam imaginando. Os judaizantes estavam acusando o apóstolo Paulo de pregar um evangelho fácil demais. E ele vai dizer, e ele adianta este argumento dizendo, no versículo 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É interessante ele dizer estas palavras aqui, nesta argumentação contra os falsos mestres.
Ele vai dizer pecadores, e a palavra pecadores aqui ela é importante porque para os judaizantes, os gentios eram pecadores e, portanto, inferiores aos judeus. Então, chamar de pecadores era o mesmo que dizer pagãos ou incrédulos. Na argumentação de Paulo aqui, é como se eles estivessem dizendo que Paulo, por desprezar a lei e as tradições acrescidas deles, estava vivendo, bem como ensinando os crentes a viver como pecadores, gentios e incrédulos. É como se ele estivesse dizendo que a doutrina da justificação pela graça mediante a fé conduz o homem à prática da iniquidade. Para os judaizantes, o evangelho da graça desprezava a lei, levando assim os crentes à prática da libertinagem, É como se fossem levados à prática deliberada, fazendo-os nutrir uma falta de zelo tão firme como o que eles nutriam pela lei e as tradições acrescidas. Eles olhavam assim e falavam: rapaz, como é que eles podem anunciar o evangelho da justificação pela graça mediante a fé, se isso faz com que os homens não observem mais as leis? Este evangelho da graça só pode conduzir o homem a praticar o que é pecaminoso. A doutrina da justificação pela graça somente faz o homem viver como pecador. Mas o que ocorre, meus irmãos, é que eles, ao pensarem assim, estavam fazendo uma acusação terrível a Cristo. Uma vez que dizer que a justificação pela graça leva o pecador ao pecado é a mesma coisa que dizer que Cristo é o promotor do pecado. Porque, meus irmãos, isso seria o mesmo que dizer que Cristo é promotor do pecado. Porque Cristo foi quem ensinou isso aos apóstolos. A doutrina, ou toda a doutrina ensinada pelos apóstolos, foi ensinada por Cristo, está em plena harmonia com o que Cristo ensinou. Tudo o que Cristo proclamou pelos apóstolos foi proclamado. A doutrina da justificação pela fé é uma doutrina bíblica, anunciada por Cristo, anunciada pelos seus apóstolos, anunciada por Paulo. Essa ideia de dizer que a justificação pela graça leva o homem ao pecado é uma acusação terrível. Por essa razão, a essa ideia estranha, Paulo responde enfaticamente: certo que não, de modo algum. Cristo não introduziu o pecado, pelo contrário, ele libertou o homem do pecado. A graça de Cristo não pode levar o homem ao pecado, porque Deus não pode pecar, nem pode também ser responsabilizado pelo pecado que os homens cometem. Se muitos cometem pecado, cometem por sua livre vontade, não porque o Senhor os conduz a fazer isso. A justificação pela graça não conduz o homem à prática da iniquidade. Ele jamais poderia concordar com tal conclusão, uma vez que ela vai de encontro às Escrituras, vai de encontro à natureza do próprio Deus. Por essa razão, então, ele passa a desconstruir essa ideia nos próximos versos. Ele vai dizer no versículo de número 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O apóstolo Paulo, quando ainda era um fariseu, semelhantemente aos judaizantes, anunciava o ensino que sustentava a ideia de que poderia ser salvo pela mera observação da lei exteriormente. E Paulo, como fariseu, e os judaizantes colocavam a lei no lugar do evangelho, como estava acontecendo na igreja da Galácia. Mas Paulo agora já não vivia mais como antes. Paulo já não era mais um fariseu. Paulo já não mais anunciava a ideia de que o homem pode ser salvo através da observação da lei simplesmente. O que Paulo está argumentando aqui é que se ele voltar a sustentar a ideia de que o homem pode ser justificado pela lei, ele se torna transgressor dela. Mas por que razão ele se tornaria um transgressor da lei, se ele viesse a reedificar a lei?
Porque a lei, ao invés de justificar o homem, faz o homem concluir necessariamente que não passa de um pecador miserável. A lei revela que o homem é um pecador. Então, colocar a lei como um meio para a salvação faria de todo homem, até mesmo do Paulo, como ele mesmo se inclui aqui, um transgressor culpado e condenado. Não haveria escapatória para ninguém. Não haveria escapatória para homem algum. A graça de Deus em Cristo, se ele fizesse isso, também estaria sendo desprezada. Meus irmãos, Paulo e demais apóstolos abandonaram a observância da lei como meio de salvação e a ideia da necessidade da circuncisão para tomar Cristo em seu lugar. Foi exatamente isso que aconteceu. Qualquer tentativa de reconstruir isso era necessariamente uma tentativa de deslocar Cristo do seu papel na salvação do homem. Reedificar a lei é, na verdade, transgredi-la, porque nós não podemos guardar a lei em sua perfeição. Se a lei fosse reedificada, e se nós dependêssemos da lei para sermos salvos, transgressores seríamos, condenados. Seria este o nosso papel, seria esta a nossa posição diante de Deus. Segundo um comentarista, Paulo se tornaria transgressor por pelo menos duas razões. Ele estaria se contradizendo, ele estaria contradizendo suas próprias convicções baseadas em experiências passadas, como o fato de ele ter sido crucificado com Cristo, como ele diz no versículo de número 17, versículo de número 19, na verdade. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. E ele também, ao reedificar a lei, anularia o significado da morte de Cristo na cruz. Então ele estaria se contradizendo e ele anularia o sacrifício de Cristo na cruz, porque reedificar a lei é desprezar a Cristo, é desprezar o seu sacrifício, como veremos posteriormente no versículo de número 21. A lei, meus irmãos, como nós sabemos, revela o caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus que é santo, o nosso Deus é um Deus que é perfeito, assim como é santa e perfeita a sua lei. O homem, por outro lado, ele é um pecador e é imperfeito. Por essa razão, a lei mostra toda a sua iniquidade. A lei revela que somos transgressores. A lei nos condena. A lei te condena se você não estiver em Cristo. Todo homem, somente pela a lei, está sentenciado à morte. Está também sendo alvo de toda a maldição da lei. Meus irmãos, a salvação por obras era o que estava sendo sustentado pelos falsos mestres naquele período. Mas tudo aquilo que nós colocamos como fundamento para a nossa salvação, que não seja a graça de Cristo, não passa também de um meio ineficaz. Tudo aquilo que construímos, tendo em vista ser salvos por Cristo, que não seja a sua própria graça, que não seja o próprio Cristo proclamado no Evangelho, anunciado no Evangelho, é obra. E nós não podemos ser salvos por nossas próprias obras. Fazer boas obras não salva a ninguém. O católico ele está plenamente equivocado se ele pensa que ele conseguirá, de algum modo, ser justificado pelas obras que pratica. Condenado ele está. Ter um bom conhecimento também teológico, como se, eu sou alguém que conheço as verdades da Escritura, eu conheço a palavra do Senhor. Por essa razão eu posso ser aceito por Ele, Ele vai se agradar de mim. Não! Ter um bom conhecimento teológico também não salva ninguém.
ter sido iniciado na fé cristã, através da instrução, ter sido batizado ou participar da ceia, também não salva homem algum. Se você confia nisso, para a sua salvação, sobre o fundamento falível, você está colocando os seus pés. Participar da reunião de oração, estar em comunhão com os irmãos, vir aos cultos no dia do Senhor e ter um zelo, ou ser um zeloso, fiel pelo dia do Senhor e por este culto, não salva ninguém. Guardar os mandamentos de Deus, simplesmente por guardá-los, tentando se conformar externamente a estes mandamentos, também não salva o homem. São coisas boas, coisas que a palavra nos ordena a desfrutar, a comungar, a experimentar, mas não são ordenadas por Deus como meios para a salvação do homem. Mas quantos confiam nisso? Quantos imaginam que, porque desfrutam de todas estas coisas, podem ser justificados diante do tribunal de Deus? Se você é um desses, meus irmãos, esqueça isso. Abandone esta ideia, porque isto não é fundamento para a salvação. O apóstolo Paulo, ele estava plenamente persuadido de que nada disso o tornaria justo diante de Deus. E ele entendeu e não queria mais voltar a sustentar esta ideia de se conformar à lei externamente para a sua salvação. Ele conclui necessariamente que ele precisava morrer para a lei para realmente encontrar vida. Ele não poderia ter vida se para a lei não morresse. E é exatamente isso que acontece. No versículo de número 19, o apóstolo Paulo ele vai escrever: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. É interessante percebermos que ele diz que foi através da lei que ele morreu para a lei. Segundo Calvino, isso pode significar que, visto que ela, a lei, entregou todos nós à destruição, não encontramos nela vida alguma. A lei traz em seu próprio âmago a maldição que nos mata. Paulo contrasta essa morte efetuada pela lei com outro tipo de morte, ou seja, a morte na comunhão vivificante da cruz de Cristo. Meus irmãos, a lei, como foi dito, ao revelar que ele é um transgressor, conduziu Paulo à liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo, ele era alguém que, de algum modo, poderia se gabar de ser alguém que observava a lei. Ele escreve lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 a 6, dizendo: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo se tornara alguém irrepreensível para os homens, segundo a ótica do judaísmo. Mas a lei exige perfeição. Não apenas externa, mas, sobretudo, interna. A lei, meus irmãos, ela não poupou Paulo. Antes, a lei afligia Paulo, não suavizava suas exigências. Por mais que ele fosse um homem zeloso, a lei cobrava dele perfeição. Como ser perfeito diante desta lei perfeita?
O apóstolo Paulo era transgressor, o apóstolo Paulo era pecador, não tem como viver em perfeição diante desta lei, mesmo sendo o mais zeloso, mesmo sendo tido como um homem irrepreensível. Mas essa perturbação e essa angústia, isso aconteceu até que ele conheceu a Cristo. Então, como diz alguém, desse modo, por meio da lei, ele morrera para a lei. Por meio da lei, ele descobrira quão grande pecador era e quão completamente incapaz de, por si mesmo, livrar-se de sua situação de desespero e ruína. E assim, a lei se tornara sua guardiã para conduzi-lo a Cristo. Veja só, a lei o conduziu a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. A lei revelou que ele é um pecador imperfeito e mostrou que ele precisava de alguém que é perfeito. Sim, meus irmãos, a lei tem um aspecto que conduz o homem a Cristo, que conduz o homem a Deus, e foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Por isso que pela lei ele morreu para a lei, é o uso evangélico da lei. Ele conduz pecadores para longe de sua própria justiça, levando-os a confiar apenas em Cristo para a sua salvação. Observemos que não é a lei que morre, mas Paulo que morre com respeito à lei. Ou seja, não vive mais sob domínio da lei como um meio pelo qual o homem pode ser justificado diante do tribunal de Deus. Mas ele não morreu para a lei, para viver segundo as inclinações da carne, como alguns poderiam imaginar, ou para viver para si mesmo. O apóstolo Paulo morreu para a lei, para viver para Deus. Ele morreu para a lei, para viver para Deus. A palavra revela que ele morreu para a lei a fim de viver do modo que ele foi criado para viver. A sua vida ela foi reconduzida. Você certamente se recorda da revelação do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, assim como toda a criação, ele foi criado com o propósito de viver para Deus. Mas o pecado, quando nós transgredimos a lei do Senhor, quando nós quebramos o pacto, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós passamos a um estado de rebelião contra o nosso Deus, e isso fez o homem não mais viver para o seu Deus. Mas Deus, aquele que foi ofendido, por mais que tenha sido ofendido, Ele providenciou um meio para que nós pudéssemos voltar a viver para Ele. E este meio é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo foi este meio para Paulo. A cruz de Cristo é esse meio para nos conduzir a vivermos para Deus. A cruz de Cristo fez com que Ele morresse para a lei. Então ele passou a viver para o seu Deus, para o seu Senhor. Ele passou a viver sob o controle do seu Deus. Ele passou a viver para Deus e a fazer a sua vontade para a sua honra e para a sua glória. Viver para a glória e honra do seu Deus passou a ser a sua maior ambição. Mas qual a regra para viver para Deus? O Senhor nos deixou uma regra segundo a qual nós devemos caminhar para vivermos segundo a sua vontade, para vivermos para a sua honra e glória? A resposta é sua vontade revelada, isto é, a própria lei. A própria lei é a regra que o Senhor nos deu para que possamos viver segundo a sua vontade, para que possamos viver para Ele. Como assim? Alguém pode perguntar. Agora devemos viver segundo a lei? Sim, Paulo responde.
Não somos salvos pela lei, mas uma vez salvos, vivemos segundo a lei. A lei de Deus, ela passa a ser a nossa regra de vida, ou a nossa regra de obediência. Como nos revela e nos ensina o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 97. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Resposta: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim levá-los a uma gratidão maior, e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. É uma manifestação da nossa gratidão a Deus, vivermos segundo esta lei como regra de obediência ao nosso Deus. Uma vez salvos por Cristo da condenação da lei, nós somos devolvidos à lei. A lei revela que somos pecadores, nós corremos para Cristo e Cristo nos devolve a lei. E assim nós passamos a viver segundo a sua vontade. Os mandamentos do Senhor, agora, não mais como um meio pelo qual nós seremos salvos, mas um meio pelo qual seremos conduzidos neste mundo a fazer a sua vontade. Os mandamentos de Deus são a sua vontade para as nossas vidas. Vivendo segundo eles, estaremos vivendo segundo a vontade do nosso Senhor, e isso o agrada. O Senhor se agrada disso. E esta lei, que nos foi dada como regra de vida ou regra de obediência, ela tem a finalidade de ensinar os crentes seus deveres. Uma primeira finalidade dela, ensinar os crentes seus deveres. Uma segunda finalidade dessa lei seria refletir ou refrear e reprovar suas falhas, a fim de mantê-los humildes e dependentes de Cristo. E a lei também, em terceiro lugar, ela serve para incentivar os crentes a progredir em obediência, porque esta é a vontade dele. Como somos beneficiados por isso, uma vez que os mandamentos do Senhor são bons, Ele jamais nos devolveria aquilo que não nos trará benefício algum. A lei do Senhor, ela não pode ser considerada como algo mau e desprezível, algo que eu não devo observar, como muitos sustentam. Há muitos que dizem que a lei do Senhor não serve para nada hoje. Eu não devo observar a lei do Senhor. Os 10 mandamentos não servem para nada, senão para ser jogados fora. Essa é a posição de muitos. É chamado também de antinomianismo. O antinomianismo, que é anti-lei, é em oposição à própria lei, não é a melhor saída, como muitos podem imaginar. O antinomianismo olha para a lei como se viesse das mãos de um Deus carrasco e impiedoso. Essa é a má compreensão que eles têm. Eles olham para Deus e isso revela uma compreensão inadequada de quem Deus é. Eles olham, a lei só pode ser fruto de um Deus que é carrasco, mau e impiedoso. Um Deus que exige muito dos seus. Mas isso é uma compreensão inadequada de quem o nosso Senhor é, que leva a uma prática inadequada de vida, que leva à rejeição da própria lei. Meus irmãos, a lei do Senhor é boa, como bom é o nosso Deus.
O nosso Deus, ele é essencialmente bom, logo tudo aquilo que deriva dele não pode ser contrário a isso. A lei é boa porque vem de um Deus bom. Romanos capítulo 7, versículo de número 12, vai dizer que a lei do nosso Senhor, ela é boa, ela é santa. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E ela se torna ainda mais doce quando nos é entregue pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A lei, nós podemos nos deleitar e observar e viver como a regra de vida. Nós podemos isso porque ela nos foi entregue por Cristo. Nós agora vivemos unidos a Cristo e podemos agora caminhar observando os seus mandamentos. É assim que nós vivemos segundo a vontade do nosso Deus. No finalzinho desse versículo de número 19, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar algumas palavras que são muito conhecidas de todos nós. Aqui vemos um fundamento que nos conduz a viver para Deus através de uma vida vivida em Cristo, a saber, a cruz de Cristo. Estar crucificado com Cristo significa morrer com Cristo na cruz. Ele vai dizer, estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo significa morrer com Cristo na cruz. É como se o apóstolo estivesse juntamente com Cristo no madeiro. Mas talvez você se pergunte, como isso é possível? Até onde sei, apenas Cristo e 2 ladrões estavam pendurados no madeiro. Mas, meus irmãos, a interpretação literal não nos será útil aqui. O apóstolo Paulo foi crucificado com Cristo. Essa é uma expressão figurativa, não literal. William Perkins, um puritano, escreveu: devemos pensar e meditar ao considerar Cristo crucificado. Primeiro, devemos crer que ele foi crucificado por nós. Feito isto, devemos ir além e, como se nos espelhássemos na cruz de Cristo, devemos crer e contemplar a nós mesmos crucificados com ele. Ele, o apóstolo Paulo, experimentou a obra salvífica de Cristo, nosso Redentor. E ele não vive mais segundo a justiça que supostamente possuía, mas agora vive para Cristo, a quem ele está unido. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre um mistério grandioso. Ele vai falar aqui e nos revela uma doutrina belíssima, nos revela uma verdade que não pode jamais deixar de ser sustentada por nós. Se rejeitarmos essa verdade, estamos, sem sombra de dúvidas, condenados. Estamos falando sobre a belíssima doutrina da união com Cristo. Ele vai falar sobre esta doutrina o tempo inteiro aqui, com muita frequência. Ele vai dizer, em Cristo. Em outras cartas e epístolas, ele vai dizer, em Cristo estamos unidos a Cristo. Calvino escreveu, fui crucificado com Cristo, explica a maneira como nós, que estamos mortos para a lei, vivemos para Deus. Enxertados na morte de Cristo, extraímos dessa morte uma energia secreta, assim como os brotos extraem vigor da raiz. Novamente, o escrito de dívida da lei, que era contra nós, Cristo o cravou na cruz. Portanto, crucificados com ele, estamos livres de toda maldição e culpa provenientes da lei. Lembremos-nos, porém, de que somos libertos do jugo da lei somente por nos tornarmos um com Cristo. Assim como os brotos extraem das raízes, a seiva somente por se desenvolverem em uma única natureza. É de Cristo que nós desfrutamos dos benefícios mais excelentes que são fruto dessa salvação bendita.
O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 69, o catecismo maior, melhor dizendo, faz a seguinte pergunta: o que é a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo? Resposta: a comunhão em graça que os membros da igreja invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele, isto é, com Cristo. Tudo o que Cristo fez, Ele fez em nome da igreja. Tudo o que Cristo fez, Ele fez em nome do seu povo. Ele cumpriu a lei e nós estávamos unidos a Ele. Nós estávamos unidos a Ele quando do seu sacrifício na cruz. Ele morreu na cruz e nós morremos juntamente com Ele. Estávamos unidos com o nosso Senhor na ressurreição e ascensão. E unidos a Cristo estamos com Ele nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, como diz Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 21. Tudo o que Ele fez se torna nosso através da fé. Tudo o que Cristo possui é nosso. Tudo o que Cristo possui é teu. Tudo o que Cristo possui é meu. Em Cristo recebemos todos os benefícios da redenção gloriosa que Ele providenciou, que o próprio Deus providenciou através de Cristo naquela cruz maldita. E isso implica, a redenção em Cristo implica que em perdão da penalidade do pecado, em perdão da penalidade que a lei poderia trazer sobre nós. Nós não somos mais condenados como fruto da união com Cristo, nós somos justificados. Nós somos justificados em Cristo, somos escolhidos nele antes da fundação do mundo, como revela Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo escreve à igreja de Roma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1. E que é outra maneira de dizer que estão unidos a Cristo, são justificados. Nós somos adotados em Cristo. Qualquer um que está em Cristo Jesus é um filho de Deus através da fé, como revela Gálatas capítulo 3, versículo 26. Nós somos justificados em Cristo, nós somos declarados diante do tribunal de Deus como justos. Não seremos mais condenados, mas fomos declarados, agora fomos absolvidos, nós não caminharemos mais para o inferno, nós fomos adotados em sua família, nós possuímos uma outra filiação, éramos inimigos de Cristo, éramos filhos de Satanás, mas graças à união com Cristo, nós fomos adotados em sua família, agora podemos chamar Deus de Pai. Mas não somente isso, nós somos santificados em Cristo. Os cristãos habitam em Cristo, eles dão muito fruto, eles produzirão boas obras em Cristo. Como revela João, capítulo 15, versículo 5. O pecado é uma transgressão da lei. A morte de Cristo é a satisfação da lei, a justificação é o veredito da lei e a santificação é o cumprimento da lei por parte do crente, diz um puritano. Então, uma vez que ele morreu com Cristo, uma vez que ele está unido a Cristo, ele diz no versículo de número 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora ele não vive mais segundo sua vontade, mas agora, unido a Cristo, vive a vida de Cristo. Quando fala, não sou eu quem vive, ele não está querendo dizer que não estava mais vivo em carne e osso, como alguém pode imaginar.
O mesmo versículo diz, mais à frente, que ele vive agora na carne. E a vida dele agora na carne é uma vida vivida pela fé. Não uma fé distante ou uma fé impessoal, mas uma fé pessoal com um objeto pessoal. A fé é dele e tem como objeto o próprio Cristo. A fé no próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não um Cristo simplesmente histórico, como se ele tivesse vindo ao mundo apenas e nada mudasse, mas sim Cristo como seu Senhor e Redentor. Aquele que deve ser o desejado de nossas almas, aquele que nós devemos desejar cada dia mais nos conformar à sua vontade. Aquele que nós devemos crescer à semelhança dele. Ele passou a viver pela fé, ele passou a ter toda a sua esperança depositada em Cristo, ele se lançou sobre o seu Cristo. Nós não somos simplesmente justificados pela fé, nós também vivemos pela fé. Pela fé estamos no Cristo crucificado, pela mesma fé Cristo vive em nós. Uma vez que vivemos em Cristo, já não vivemos no pecado, vivemos em Cristo e por meio de Cristo, para a honra de Cristo, para a glória de Cristo. Este é o nosso chamado agora. Esta deve ser a nossa vida. Foi por isso e para isso que Cristo morreu no meu e no seu lugar. Ele vai dizer que Cristo me amou e assim mesmo se entregou por mim. Este Cristo é aquele que me amou, diz Paulo. Com frequência, Paulo diz, a mim, me amou por mim. Veja só, ele fala muito sobre esta obra gloriosa, desfrutada por ele. E nós, semelhantemente a ele, podemos abrir a boca e dizer, Cristo me amou. Cristo por mim morreu. Cristo na cruz se entregou por mim. Cristo está unido a mim. Eu não vivo mais a vida de Cristo. Eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo. Ele é amado por Cristo. E Cristo ama aqueles que são objeto da redenção. Cristo ama aqueles que estão unidos a Ele. O seu amor foi revelado em sua maior expressão na cruz. Ocasião em que Ele se entregou por Paulo e por nós. Ocasião em que Ele morreu por pecadores indignos como eu e você. Ele experimentou a dor mais amarga. Ele experimentou a angústia mais terrível. Ele experimentou as aflições mais indescritíveis. Você jamais conseguirá descrever, você jamais conseguirá falar em palavras o que Cristo experimentou na cruz. Você também jamais experimentará o que Cristo experimentou na cruz. Porque o que Ele experimentou não foi por causa dos seus pecados. A penalidade da lei que caiu sobre Ele não foi por causa do seu pecado. O que Cristo experimentou na cruz, a penalidade que caiu sobre Ele, a maldição que caiu sobre Ele, era nossa. Uma vez justificados, não há mais condenação. Uma vez mortos para a lei, não tem como mais viver para ela. Vivemos por Cristo e para Cristo. Ele não nos amou quando morreu na cruz, mas morreu na cruz porque nos amou primeiro. Foi o seu amor que o conduziu à cruz. Foi o amor de Deus o Pai na eternidade que conduziu o seu Cristo, o seu Filho, à cruz, a fim de que não vivamos mais para nós mesmos. Vivemos tempos em que as pessoas são egocêntricas. Vivemos tempos em que as pessoas vivem para elas somente. Tudo gira em torno delas. Tudo é para mim, venham até mim, que tudo venha para mim.
apenas o que é bom, obviamente. Mas eles querem que tudo gire em torno. A Bíblia, ela anuncia a morte do ego. Já não sou eu quem vive. O mundo não gira mais em torno de você. O mundo não deve mais viver em torno de mim. Eu não posso mais viver para mim. Eu também não posso mais ser dominado pelas coisas deste mundo ou pelas inclinações do meu coração. Eu não posso mais ser dominado por meus pensamentos, nem dominado pelo meu próprio prazer ou pelo meu próprio prestígio. Fazer a vontade de Deus agora deve ser a minha maior ambição. Fazer a vontade do Senhor deve ser a sua maior ambição. Você foi justificado por Cristo? Se esta não é a sua ambição, algo errado está em você. Nós devemos fazer a vontade do nosso Pai. E não há melhor coisa do que fazer a vontade dEle, semelhantemente a Cristo. Não há nada melhor que viver como Cristo viveu. Cristo viveu em plena obediência ao seu Pai, mesmo Ele sendo Deus tal qual o Pai. O nosso breve catecismo diz: quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Cristo é Deus. Mas Ele viveu em submissão ao seu Pai. Ele obedeceu ao seu Pai. Ele foi fiel ao seu Pai. Ele viveu para a glória do seu Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Se o próprio Cristo fez isso, que dirá nós? Nós devemos fazer a vontade do Senhor, assim como Cristo. Estamos unidos a Ele. Devemos viver uma vida realmente diferente. Nós não somos mais o que éramos antes. Nós estamos livres da escravidão do pecado. Estamos também livres da penalidade do pecado, mas nunca livres para pecar. Mas nunca livres para viver em pecado. Estar unido a Cristo, aquele que morreu por nós, vai contra qualquer ideia de viver na escravidão da iniquidade, como os homens vivem no mundo. Aqueles que não conhecem a Cristo, eles são escravos do pecado, eles são escravos de Satanás. Mas unidos a Cristo, meus irmãos, nós devemos nos tornar escravos de Cristo. Há uma história contada pelo pastor Joel Bick, em uma de suas palestras, e eu transcrevi o que ele falou aqui, tratando sobre essa ideia de ser escravo. Então, ele diz o seguinte: em meados do século XIX, existia um rico inglês que foi à Califórnia. Fez ainda mais dinheiro ali na mineração de ouro e voltou para a Inglaterra por Nova Orleans. Fez aquilo que todos os turistas faziam naqueles dias. Ele foi para um mercado de compra e venda de escravos. Ao chegar ali, ele viu uma jovem africana belíssima sendo vendida. E naquela ocasião, naquela feira de venda e compra de escravos, havia 2 homens ali na multidão discutindo um com o outro. E eles estavam discutindo o que fariam com ela se eles a comprassem, se eles conseguissem comprá-la. E não era bom o que eles estavam planejando fazer com ela. O homem inglês ficou sensível àquilo e chamou a atenção daquele que estava dirigindo o leilão. Ele disse: eu dou o dobro que qualquer um aqui oferecer por ela. O diretor do leilão disse: mas ninguém nunca pagou tanto assim por um escravo antes. Você realmente tem essa quantia de dinheiro? Ele tirou o dinheiro do bolso e mostrou as notas. O diretor do leilão disse: vendido. Aquele rico homem veio e tomou aquela jovem do palanque,
mas ela cuspiu em sua face. Ele tirou o cuspe do rosto. Então ele a levou para o centro da cidade. Foi num escritório. Pegou alguns papéis, assinou, deu a ela e disse: aqui estão os papéis da sua liberdade. E então ela cuspiu no seu rosto novamente. Ele tirou o cuspe do seu rosto mais uma vez. E então disse: você não entende? Você está livre. E ela olhou para ele. Finalmente caiu aos seus pés e começou a chorar. Chorou, chorou e chorou. Finalmente ela olhou para ele e disse: você quer dizer que pagou o dobro do que qualquer um já havia pago por um escravo simplesmente para me libertar? Ele disse: sim. Ela começou a chorar mais uma vez e então disse: Senhor, eu tenho um favor a lhe pedir. Eu posso ser a sua escrava para sempre? Eu posso ser a sua escrava para sempre? Este foi o pedido de alguém que foi liberta da escravidão por encontrar um Senhor bom que a libertou. E ela agora desejava viver como escrava dele para sempre. Você que foi unido a Cristo e o conhece, não deve mais querer ser escravo da carne, não deve mais querer ser escravo do mundo e de Satanás. Você desejará ser escravo de Cristo para sempre. Esse deve ser o nosso desejo. Deve ser o desejo que deve brotar, deve morar no coração de todos aqueles que foram salvos por Cristo. De todos aqueles que foram alvo da sua obra redentora. De todos aqueles que foram resgatados da ambição e do desejo de homens maus que só planejavam fazer o que é mal. Cristo nos salvou para sermos seus escravos. E que presente e que maravilha poder ser escravo de Cristo, que possamos, como esta mulher, dizer: desejo, Senhor, ser teu escravo para sempre. Este deve ser o desejo no nosso coração, irmãos. Viver para Cristo como escravos dele, não como escravos da lei, não como escravos do mundo. Então ele conclui dizendo, versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele conclui dizendo que o que ele prega de modo algum pode ser meio de anulação da graça. Quem tenta anular a graça de Deus são aqueles que colocam as obras da lei como meio para ser justificado diante de Deus. O que ocorre, meus irmãos, é que se a justiça for mediante a lei, do que adiantou Cristo morrer na cruz? Ele só pode ter morrido em vão. Ele só pode ter morrido de graça, sem propósito, desnecessariamente. Se a cruz me justifica, se a lei me justifica, Cristo morreu em vão. É exatamente isso que dizemos quando sustentamos uma salvação que não seja pela graça somente. Nós lançamos no chão a morte de Cristo na cruz como algo desprezível e ineficaz. Mas como pode ser ineficaz e desprezível a morte do Filho de Deus? Como pode ser desprezível e ineficaz a morte do Deus homem na cruz? Ele é Deus e seu sacrifício perfeito é suficiente para satisfazer
toda a exigência da lei. A sua morte na cruz é suficiente para satisfazer as exigências de um Deus santo. A sua morte na cruz perfeita cumpriu toda a exigência. Não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de você levantar as suas mãos tentando apresentar suas obras como meio para a salvação. Fazer isso, ou seja, levantar as minhas próprias obras como um meio para a salvação, é lançar por terra um único meio pelo qual podemos ser salvos da condenação. Se alguém pudesse anular a graça de Deus, estaríamos condenados, caminhando para o inferno. Se você é alguém que acredita que a justiça é pelas suas próprias obras, é como se você estivesse declarando que Cristo morreu desnecessariamente. Se você é capaz de ser salvo pelas suas próprias obras, então você está dizendo que não precisa de um Salvador. Mas enganado você está. Todos aqueles que pecaram em Adão carecem de um Redentor. Aqueles que negam que necessitam de um Salvador são arrogantes demais e pensam além da conta a respeito de si mesmos. Se você continuar confiando na sua própria força, se você continuar confiando em você mesmo para a salvação, você perecerá. O inferno é o seu destino. Condenação. Abandone seus méritos e confie nos méritos de Cristo. Somente Ele pode te salvar gratuitamente. Somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo somente. E hoje é um momento oportuno. Cristo está sendo anunciado e este crucificado. E nós, crentes que fomos salvos pela graça de Deus, revelada na cruz de Cristo, estamos unidos a Cristo. O que é dele é nosso, ele é nosso, somos dele. Vivamos nele e para ele desfrutaremos das delícias eternas juntamente com Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor por Cristo, aquele que unido a nós está. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, nosso amado Senhor, nós te louvamos, Senhor, por Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nós te louvamos, Senhor, porque nós morremos com Ele, fomos salvos da condenação eterna. E agora, ó Deus, caminhamos para desfrutar das delícias eternas juntamente com Cristo na glória celestial. Louvado seja o teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a viver segundo a tua regra de obediência, a tua regra de vida, a tua palavra. Ajuda-nos a vivermos de modo digno do teu evangelho para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como Cristo viveu, em plena submissão a Ti, andando, ó Deus, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a não vivermos mais como escravos do pecado, mas a vivermos como escravos de Cristo. E que jamais, ó Pai, desejemos deixar de ser escravo dEle. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos assim. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.